Aleluia, glória a Deus, aleluia. E antes de sentar, a gente não pode abraçar as pessoas, tocar na mão das pessoas, mas você pode virar para o lado, para trás e dar um tchau assim. Olha aí para alguém, olha no olho de alguém e dá um tchau. Está dizendo que bom que você está aqui. Agora pode sentar, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Quero também, boa noite, graça e paz a todos, amém? E ao pessoal que nos acompanha pelo YouTube, pela internet, que Deus abençoe a sua vida aí na sua casa. Prepare a ceia do Senhor aí na sua casa, que ao final a gente vai celebrar aqui no templo e você vai celebrar aí na sua casa. Todo o primeiro domingo do mês, na Igreja Recomeçar, nós celebramos a ceia do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Quem está comigo aqui, levante a mão e diga aleluia. Então aquiete o teu coração agora, pare de conversa, vem comigo, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje de manhã, a gente teve a nossa reunião 370, que é uma reunião de liderança, e nós levantamos aqui um assunto sobre as vestes sacerdotais, e foi muito interessante. E eu gostaria de buscar com você um pouco da construção do que vai acontecer hoje aqui no culto, um pouco do porquê e onde que a gente linka com toda a história da humanidade essa questão desse ato maravilhoso que vai acontecer aqui nesta noite. Bom, nós devemos lembrar que Deus sempre teve interesse em se relacionar com o ser humano, em se comunicar com o ser humano. Quando Deus fez o homem, Deus faz o homem a sua imagem segundo a sua semelhança, e Ele forma o homem do pó da terra. E quando Ele formou o homem do pó da terra, Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Logo então, nós temos, Ele tinha agora e tem um ser humano que tem algo da terra e algo do céu. Um ser humano que foi formado do pó da terra, mas foi feito imagem e semelhança de Deus. Ele anda na terra, mas tem algo dentro dele que é divino, que é espiritual. Nós somos espírito, alma e corpo, ou corpo, alma e espírito. E quando Deus formou o homem e plantou um jardim no Éden e colocou ele para morar naquele jardim, da costela do homem ele formou a mulher, e então colocou esse casal no jardim do Éden. A Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, Deus descia ali no jardim do Éden e conversava com o homem e com a mulher. Tinha um momento de relacionamento entre Deus Pai com o ser humano, filho, aqui criação, e não só criação, como filho de Deus aqui na terra. Eles se relacionavam sem nenhum tipo de barreira. Com o passar do tempo, nós encontramos na Bíblia que Deus havia colocado uma regra para o homem e a mulher não comerem da árvore proibida, não tocarem uma das árvores das frutas do jardim. Independente de qual era a fruta, o homem e a mulher pecaram, quebraram esse princípio instituído por Deus, e então Deus desce no jardim do Éden para conversar com o homem, e o homem havia fugido. Diga comigo, fugido. Diga comigo, o homem se escondeu. Isso mesmo, o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus. Deus nunca fugiu do homem, Deus nunca se escondeu do homem. Quem se esconde de Deus é o homem. O homem corre de Deus, Deus nunca fugiu do homem. E agora o homem se esconde no jardim do Éden, e Deus vem e abre um diálogo, um relacionamento, uma conversa com o homem, e trata do problema, do pecado. Ele enfrenta essa situação, reúne o homem, a mulher, a serpente. Satanás havia usado o corpo de uma serpente para enganar a mulher, e Deus faz aquela reunião, encara aquele problema, dá uma sentença e uma consequência do pecado para cada um, assim para a mulher, para o homem e para a serpente. E ali no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, vem a primeira profecia sobre Jesus na Bíblia. Deus diz: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Ou esmagar, a serpente simbolizava Satanás, que havia levado o ser humano a pecar. Ali começa a primeira profecia. Em seguida Deus tem um ato, Ele mata um animal
e da pele deste animal ele faz vestes para o ser humano, apontando para a morte de Jesus, que viria para vestir a humanidade, que viria para cobrir o pecado e a nudez da humanidade. Passaram-se milhares de anos. Deus vem ao longo da história bíblica procurando se relacionar com o homem. Tem o tempo dos patriarcas, tem o tempo da lei e dos profetas. Através dos profetas Deus vem se relacionando. E quando chega na época em que Deus tem que instituir, através de Moisés, quando Deus está tirando o povo de Israel que ficou como cativo no Egito por 400 anos, quando Deus está tirando, Deus fala com Moisés, um homem levantado por Deus, para liderar o seu povo, chamado por Deus, forjado por Deus. Deus fala com Moisés e institui uma organização de um formato, de um ritual para entrar na presença de Deus. Deus dita o tabernáculo, que era uma tenda no deserto. Deus fala de cada compartimento, Deus fala de cada limite, Deus fala de cada utensílio que tinha dentro desse tabernáculo, de uma tenda. Deus fala de cada espaço e Deus institui um ritual para um homem, chamado sumo sacerdote, em nome de todo o povo de Deus, entrar e ter comunhão com Deus, porque agora o pecado havia separado o homem de Deus. E esse tabernáculo é construído, é feito por Moisés, é eleito o irmão de Moisés chamado Arão, da tribo de Levi, é eleito como sacerdote, e agora ele entra uma vez por ano na presença de Deus. E ele tinha um ritual de sacrifícios. Já na entrada do pátio do tabernáculo havia um altar de 4 pontas, onde ele sacrificava um animal, lavava suas mãos, sujava suas mãos no sangue, depois lavava na água, entrava no lugar santo. Do lugar santo ele pegava um incenso, colocava por baixo de uma cortina, enchia o espaço, o lugar santíssimo, onde tinha a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Dentro da arca tinha uma concha como maná do deserto, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei, simbolizando a presença de Deus. Ele enchia de fumaça aquele ambiente, e depois de ter enchido de fumaça, ele entrava. E quando o sumo sacerdote entrava naquele ambiente, com vestimentas especiais que Deus havia ditado em detalhes para Moisés, e eles haviam feito, entre essas vestimentas estava no peitoral do sacerdote 12 pedras, diga comigo, 12 pedras, simbolizava as 12 tribos de Israel. Ele levava no seu peito o nome de todo o povo de Israel, e ele entrava na presença de Deus. Na orla do seu manto havia romãs e sinos de ouro, que faziam com que o povo de Israel, que ficava sem nenhum ruído, com a maior reverência, uma multidão de pessoas no deserto, em frente a uma tenda, quando o sumo sacerdote ia entrar, a emoção crescia. Ei, vem comigo, quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Uma multidão de pessoas ao redor da tenda, ouvia atentamente, mas muito atento, tenta ouvir, sem eu falar aqui, ei. Eles ouviam atentamente, porque essas romãs e o sino de ouro na orla da veste do sacerdote fazia com que, quando o sacerdote se movesse dentro do Santo dos Santos, ele escutasse o barulho lá fora. Então era sinal que o sacerdote não havia morrido diante de Deus, ele estava vivo, e esse sinal de vida na presença de Deus trazia alegria para o povo de Israel lá fora, trazia esperança. Hoje nós falamos, hoje de manhã, eu só quero abrir um parênteses aqui, já dou sequência. Hoje nós falamos nessa manhã sobre esse sinal de vida na presença de Deus, sobre esse movimento de Deus. Ei, na tua e na minha vida como cristãos, tem que ter um sinal de vida de Deus em nós, tem que ter algum movimento de Deus, tem que ter algum movimento. Nós estamos dentro de uma igreja, nós estamos dentro de um templo, existe uma placa ali fora, mas essa placa é muito insignificante. Sabe o que é mais significante? Não adianta nos reunir aqui se for só um ritual, só faz sentido nós reunir aqui se tiver barulho de vida de Deus em você. Tem alguém que tem vida de Deus aqui, pode manifestar? Aplaude de verdade. Precisa ter vida, precisa ter o agir do Espírito Santo. A tua alma, a minha alma precisa ser tocada por Deus. Um ajuntamento de pessoas sobre um ritual não é suficiente, porque você acaba saindo do ambiente vazio. Mas quando tem vida de Deus, você sai cheio de Deus, você é tocado no mais profundo da tua alma, e na individualidade de cada um, o Espírito Santo sabe comunicar as verdades.
E aí o sacerdote se movimentava, e quando o povo de Israel ouvia o movimento, o barulho daqueles sinos, daquelas romãs, eles se alegravam. Nascia esperança, porque o sacrifício que o sacerdote estava oferecendo era em favor do pecado de todo aquele povo. Primeiro o sacerdote oferecia pecado em favor de si próprio, ou oferecia sacrifício em favor do seu próprio pecado, melhor dizendo. Depois ele oferecia sacrifício em favor do pecado de toda a multidão. E ele entrava e ouvia a voz de Deus, e ele saía lá fora e comunicava o que Deus havia falado. Deus se comunicava através de profetas, sim, mas nesse caso de intimidade era através do sacerdote. O sacerdote ouvia o povo e falava para Deus, e ouvia Deus e falava para o povo. Era a forma de comunicação, e foram, diga comigo, centenas, diga bem forte, centenas e milhares de anos, isso mesmo, que Deus se relacionou com o homem dessa maneira, através de um rito, através de sacrifícios de animais, por causa do pecado da humanidade. Até que depois nós vamos encontrar profetas que vão fortalecendo de que nasceria alguém da semente da mulher para resolver esse problema. Nós vamos encontrar Isaías, por exemplo, que aproximadamente 800 anos antes de Cristo, ele é chamado profeta messiânico, porque ele profetiza sobre Jesus. Nós vamos encontrar os profetas apontando que ia nascer alguém. E Abraão, escute, nós somos privilegiados, eu e você, porque Abraão, quem conhece um pouquinho da história de Abraão na Bíblia? Forte, sim ou não? Jó, Davi, sei lá, tantos personagens bíblicos. Eles morreram, Noé, morreram na esperança de ver nascer o Salvador do mundo. E eles não viveram. E eu e você estamos vivendo esse tempo. O tempo em que já aconteceu. A Bíblia diz que eles morreram na esperança de Jesus nascer. Tanto é que todos os do Antigo Testamento são salvos em Cristo. Todos aqueles que morreram na esperança de um Salvador, apontando para Jesus. E aqui, passa-se anos, e aí tem um período de silêncio, período interbíblico, intertestamentário, 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento, onde Deus não fala com a humanidade. Depois esse tempo de silêncio é rompido através de um anjo que aparece para um sacerdote chamado Zacarias, que vai ser o pai de João Batista, o esposo de Isabel, e nasce João Batista, que começa a profetizar. Mas nesse mesmo tempo, a Bíblia diz que uma moça chamada Maria, uma menina, é visitada por um anjo chamado Gabriel. Ela estava noiva com um homem chamado José, e quando esse anjo, ele procura e encontra na região de Nazaré, e quando encontra esta menina, o anjo fala com ela e anuncia a ela que ela havia sido escolhida para que no ventre dela fosse gerado o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E ela fica um pouco assustada, e ela diz: como isso vai acontecer, se eu não me relaciono com um homem, se eu apenas sou noiva? E o anjo diz: fica tranquila, descanse, porque o Espírito Santo descerá sobre ti, e acontecerá um milagre. Deixa eu falar uma coisa para você, tudo aquilo que Deus tem prometido para a tua vida, que foge da tua alçada, que foge do teu alcance, fica tranquilo, o Espírito Santo vai tomar providência nessa noite. Aquilo que está embaixo de uma promessa de Deus, aquilo que está embaixo de uma palavra de Deus, mas foge do teu alcance e do meu alcance. Existem coisas que nós não conseguimos fazer, seja na família, seja na saúde, seja na vida espiritual, na vida financeira, sei lá, coisas que fogem do nosso alcance. E hoje o Espírito Santo fala com você que está sentado nessas cadeiras, com você que me acompanha através da internet. Existe algo impossível para você, mas não é impossível para Deus. O Espírito Santo está movendo em teu favor, está movendo em tua direção. Há o agir de Deus. E o Espírito Santo vem sobre Maria, Maria fica grávida. Todos nós sabemos dessa história, dessa passagem. Estou ligando os pontos. E agora, quando isso acontece, José, o seu noivo, vem e ela fala: olha, estou grávida, mas não é o que você está pensando. Fica difícil, né? Sim ou não? E José vai arrumar a mala e fala: eu vou fugir.
Vou ficar longe dessa bomba. E quando ele está arrumando a mala, um anjo do Senhor desce e fala com ele: ei, José, para. O que aconteceu com Maria, tua noiva, não tenha medo de cuidar, porque foi o Espírito Santo que gerou, e você estará cuidando do Filho de Deus, o Salvador do mundo. Deixa eu falar para você, quando Deus começa uma história, Ele sabe terminar a história. Quando Deus começa uma história, Ele sabe terminar. Ei, acontece turbulência no caminho? Sim, mas não se apavore. Descanse o teu coração, porque aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o final dela. Eu estou preocupado, parece que as coisas não estão acontecendo como eu programei. É bem verdade, mas está acontecendo como Deus programou. Logo um anjo do Senhor vai descer lá. Um anjo do Senhor desce até lá, é onde José está, e resolve aquela dúvida. Então José decide ficar com Maria. Eu acredito que teve muitos murmúrios por lá, muitos murmúrios, que falaram: como apareceu grávida, agora vem com uma história que é do Espírito Santo, murmúrios sobre José. Deixa eu falar uma coisa: quando a gente não entende, é melhor ficar calado, porque Deus está trabalhando. A maioria dos nossos erros é querer interpretar ou colocar nossos argumentos em cima de uma história que Deus está escrevendo. Não coloque os teus argumentos sobre a história que Deus está escrevendo, porque Deus sabe escrever a história, porque Ele já viu antes dela acontecer. O nosso desafio é a gente querer entender os passos de Deus, o agir de Deus, e a gente não entende, porque nós temos limitações. Levante sua mão direita assim comigo, e diga assim: Espírito Santo, me ajuda a ficar calado, quando não devo falar, e quando não entendo. Eu quero deixar o Senhor agindo, eu não quero atrapalhar a tua história, na minha vida, e na vida dos outros. Dá um aplauso ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Aí dentro disso, passa todo aquele processo. José e Maria são solicitados para um recenseamento. Eles vão para Belém, e quando chegam em Belém, tinha uma profecia que Jesus ia nascer em Belém. Olhe para mim, você pode não saber e às vezes não lembrar, mas muita coisa que está acontecendo hoje na tua vida já foi profetizada há anos. Aí eles vão para Belém, e quando eles chegam em Belém, não tem hotel. Você entendeu que as coisas de Deus da nossa vida, em diversos momentos elas ficam difíceis? Todas as histórias bíblicas passaram por momentos de extrema dificuldade. Não tem hotel, não tem vaga no hotel. E eles procuram, não encontram, vão parar em uma manjedoura, em uma estrebaria. Eu gosto sempre de perguntar: quem já esteve numa estrebaria, onde ficam as vacas? Quem já esteve? Quem não foi ainda vai, porque foi lá, foi numa dessas semelhante a essa que Jesus nasceu. Às vezes a gente não tem noção, não tem noção. Aliás, os grandes centros, as crianças não conhecem mais nem o que é um boi, um cavalo. Acho que é só coisa de livro. Existe. João e Cacá, que saíram com 13 anos. Aí é o seguinte, tem umas brincadeiras aqui entre o pessoal, Mas aí é o seguinte, eles foram parar numa estrebaria, numa manjedoura, e lá nasce Jesus. José cuida daquele processo, e nasce Jesus. A Bíblia diz que um lindo coral de anjos no céu começam a cantar. Deus envia, meu filho nasceu na terra, vamos lá cantar. Pessoal, naquele cantinho simples de uma manjedoura, lá em Belém, nascia uma criança que iria mudar para sempre a história da humanidade. Por isso que a Bíblia diz: não despreze o dia dos pequenos começos. Tem dias, Deus se revela em coisas simples. Às vezes a gente está esperando algo tão... e Deus vem de forma simples para tocar o nosso coração. E lá nascia o Salvador do mundo. Aí eles acompanham. Depois de 2 anos que José e Maria já estão em casa com Jesus, vêm os reis magos que tinham passado um tempo em estudo em Jerusalém.
e vão até lá levar presente. Depois vem a perseguição, Herodes manda matar as crianças porque quer matar Jesus. José e Maria são avisados por um anjo e eles fogem para o Egito, porque sempre que Satanás armou uma emboscada contra a vida de alguém, se você estiver dentro do propósito de Deus, fique tranquilo, que Deus vai chegar na frente para dar o livramento. O anjo chegou na frente e avisou, e eles fugiram para o Egito. E passa por um processo. Jesus trabalha numa carpintaria. Eu quero falar para você que Jesus veio 100% homem. Jesus não agiu na terra como Deus, Jesus agiu como homem. Como Deus, ele nunca passou pelos processos que ele teve que passar como homem, porque só poderia salvar a humanidade um homem que não tivesse pecado, e todos haviam pecado e estavam destituídos da glória de Deus, não tinham mais comunhão com Deus, o vazio tomava conta da alma humana e não havia solução. E agora Jesus vem, passa por esse processo, trabalha na carpintaria do seu pai. Segundo alguns historiadores, com 17 anos José morre e Jesus tem que assumir a liderança da carpintaria. E ele trabalha com pregos, com martelos, e ele sabia do propósito que o Espírito Santo já havia comunicado, para o qual ele havia nascido, que seria pregado em uma cruz. Então cada estalido do martelo, dos pregos, dos cravos, remetiam, mas a sua postura era uma postura muito linda, muito certa. A Bíblia diz que ele foi um homem de dores, experimentado no trabalho. E agora, quando ele tem por volta de 30 anos, ele vai para o Rio Jordão, guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, e ele é batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. E quando ele sai das águas, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba e repousa sobre ele. Ele é cheio do Espírito Santo. Deus fala, Deus Pai fala: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele vai para o deserto, é tentado pelo diabo, passa 40 dias e 40 noites de jejum, vence a Satanás. Eu gosto de falar que Jesus, como homem, venceu Satanás, e até hoje ele está vencendo através da nossa vida. Levante sua mão direita. Satanás já perdeu a batalha sobre a tua vida, porque Jesus venceu. Aplaude forte a vitória de Jesus. Um dia o pessoal falou: pastor, por que vocês gritam? Eu falei: cara, quando o teu time, que nem um time tão bom, ganha, você grita? Imagina nós, quando reunimos para cultuar aquele que ganha todas as vezes contra as trevas, que venceu por nós. Aí não pode ter barulho? Faz um barulho bem forte aí, porque ele venceu. Faz mais um, pode aplaudir. Eu não ficarei em silêncio, porque o meu Cristo venceu, e vai vencendo a cada dia. Aí ele vai, passa por um ministério curto e intenso de aproximadamente 3 anos. Você vê já as lições que Jesus vai deixando. Ele se prepara 30 anos para um ministério de 3 anos. A gente quer se preparar 3 anos para um ministério de 30. Pouco preparo, certo? Uma geração que não quer se preparar, né? Tem que ter preparo. Fala geração micro-ondas. Micro-ondas, você coloca o miojo lá, tem um pessoal, achei que era 5 minutos, o pessoal já está dizendo que em 3 minutos fica pronto o miojo. É? Mas se você quiser uma comida mais saborosa, vai ter que ter um processo mais lento. Cristão que não passa pelo processo não tem sabor das grandes vitórias. Nós temos que passar por processos de Deus na nossa vida. Você está reclamando, está doendo? Aguenta aí, você está no processo. Deus vai honrar a tua fé, certo? Fica firme no Senhor. E aí, ele exerce o ministério de 3 anos, um ministério que causa conflitos, porque ele entra no sistema judaico que tinha todo esse ritual, e que considerava leprosos imundos, considerava prostitutas imundas, considerava os cobradores de impostos imundos. A religião foi se fechando tanto que só julgava. E aí Jesus chega e começa a prostitutas seguir ele, leprosos serem libertos. Ele vai jantar na casa de Zaqueu, o publicano, que era considerado um ladrão na época. Ele começa a causar conflito, uma multidão segue ele, ele cura os paralíticos. No dia de sábado, que não podia fazer nada, ele cura um homem da mão ressequida, ele faz milagre, ele começa a quebrar os protocolos da religião. E começa a assustar as pessoas, e começa uma perseguição. E ele vem e reúne 12 homens, ele escolhe 12 homens, e esses 12 homens são o seu time de frente, são os seus discípulos,
E no meio desses 12 homens tinha as mais distintas personalidades, homens simples. E ele começa, através desses homens, a ensinar as multidões, pregar o evangelho, e provoca um grande movimento. Sem internet, sem celular, sem WhatsApp, sem televisão, sem rádio, ele começa a tocar o coração das pessoas. De multidões e multidões que começam a ser tocados pela sua mensagem, que apesar de ser uma mensagem firme e confrontadora, estava encharcada de amor e esperança, o que a religião não conseguia ter. E quando chega ao final da sua rota ministerial, quando ele já está cumprindo a missão, ele começa a avisar os discípulos que ele seria crucificado, que era necessário passar pela cruz, que era necessário esse processo de salvação, que aquilo que os profetas haviam profetizado estava na iminência de acontecer, e que através desse sacrifício, a comunhão do homem com Deus e de Deus com o homem seria restabelecida. Você pode dizer glória a Deus? E aí, quando chega na última instância, antes de ele ser preso, no capítulo 14 de Marcos e no versículo 12, capítulo 14 de Marcos e o versículo de número 12, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascual era sacrificado, deixa eu falar para vocês, esse cordeiro pascual foi instituído na saída do povo de Israel do Egito, certo? Quando celebrava aquele cordeiro pascual, era a Páscoa, que celebrava a libertação do povo de Israel da escravidão. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém, com as seguintes instruções: ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro, sigam-no. Deixa eu explicar um detalhe aqui. Tinha aproximadamente 70 mil peregrinos em Jerusalém, além da população, na Páscoa, na véspera da Páscoa, acampado em todos os lugares, alugando todos os alojamentos possíveis, e todo mundo estava levando água em cântaro. Como que os discípulos iriam distinguir e saber quem era o homem? E aí, quando a gente vai estudar, a gente vai entender que havia uma missão, e essa missão de transportar água era para mulheres, não era para homens. Única religião, a religião dos essênios, que era uma descendência dos judeus, era uma ramificação do judaísmo. Os essênios, que eram celibatários, eram os únicos que carregavam um cântaro de água na cabeça. Então, tinha centenas de mulheres levando o cântaro de água. Mas Jesus disse que eles encontrariam um homem, certo? Digam, volta aí, então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém, seguinte instrução: ao entrar na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro, sigam-no. É para seguir aquele homem. Deus dá sinais, você está atento aos sinais de Deus? Siga este homem. Digam ao dono da casa em que entrar. O mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já está arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Diga comigo: tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. Sequência: ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: certamente não serei eu. Jesus respondeu: é um dos 2 que come comigo na mesma tigela. Veja bem o nível da traição de Judas. Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo, mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor nem ter nascido. Sequência: enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Está aqui o pão, certo? Tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem,
porque este é o quê? É o quê? Vamos na sequência. Então tomou o cálice, está aqui o cálice, de vinho, e agradeceu a Deus, depois entregou aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: este é o quê? É o quê? Que confirma a aliança, ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber o vinho até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Deixa eu falar para vocês. Já vamos, pode deixar o texto na tela. Essa foi a ceia, foi a primeira ceia do Senhor. Jesus faz unicamente com os discípulos antes de ele ser preso, antes de Judas vender ele, antes de ele passar pelo jardim do Getsêmani. E aí ele faz esta ceia, celebra com os discípulos, e ele coloca um marco. Nós vamos ver Paulo repetindo lá na frente, dizendo: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Por quê? Tudo isso. Por que celebrar a ceia? Porque a ceia substituiu a Páscoa. E o que acontece com a ceia? É porque quando Jesus, depois de toda essa ceia, dessa celebração, ele passa por todo o processo, ele vai para o jardim de Getsêmani, deixa os discípulos orando, ele soa gotas de sangue, porque a angústia do mundo todo vem sobre ele. Quem já sentiu angústia intensa aqui? Levante a mão. Essa era só a tua. Imagina a angústia de milhares e milhões de pessoas vir sobre você. Veio a angústia e o pecado do mundo todo, daqueles, preste atenção, daqueles que já haviam nascido e morrido, daqueles existentes e de todas as gerações que vão nascer até o dia do arrebatamento da igreja. Veio sobre ele o peso do pecado de toda a humanidade. Veio sobre ele. E ele ficou tão angustiado ali no jardim de Getsêmani que ele soa gotas de sangue. E aonde Judas trai ele, ele é preso. Ele começa a ser açoitado, é levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. A casa de Caifás, ele é interrogado. Caifás não consegue resolver, manda para Pôncio Pilatos, governador do Império Romano em Jerusalém. No Pôncio Pilatos, a fortaleza Antônia de Pôncio Pilatos, ele é também interrogado. Ele já está açoitado, o seu corpo já está todo machucado, certo? Ele já passou por todos aqueles processos, e ali Pôncio Pilatos lava as mãos, e diz: eu não vejo nele culpa alguma, mas eu não tenho o que fazer, entrega Jesus. E ali tinha dois presos, por causa da Páscoa, um era para ser solto, e ele colocou a possibilidade, ele colocou Jesus e um preso chamado Barrabás, e ele falou: quem eu solto? Aí eles falaram: solta Barrabás. E prende Jesus, crucifica Jesus. E então às vezes eu já ouvi que eles estão dizendo: por que não soltaram Jesus? Jesus queria morrer. Foi o primeiro homem solto pela graça, foi Barrabás. Barrabás simboliza nós, porque Jesus morreu no nosso lugar. Você pode dar glória a Deus por isso? Jesus morreu no nosso lugar. Barrabás foi livre. E aí Jesus, ele é preso, ou seja, ele agora é condenado à crucificação, coloca uma cruz sobre os seus ombros, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele faz um trajeto de aproximadamente 1.500 metros pela via dolorosa, onde a gente já foi algumas vezes. Ele faz aquela via com a cruz sobre os seus ombros. E algumas coisas me chamaram a atenção ali propriamente em Israel, quando a gente estava andando ali. Algumas analogias que o nosso guia, que é um judeu, fez. Ele disse: olha, o que a gente lê de história e onde a gente chega da conclusão é que Jesus tinha alguns diferencial. Quando ele passava com a cruz como condenado, tinha muitas pessoas sendo condenadas, mas quando ele passava por aquela via, ali estava numa tenda fazendo compras, um homem que a sua filha estava morta e Jesus ressuscitou. E ele olha: o Jesus que ressuscitou a sua filha está levando uma cruz e sendo condenado. Outro que era paralítico e começou a andar depois que teve um encontro com Jesus, está ali, e ele vê aquele homem que o curou, levando uma cruz e sendo condenado. Outro detalhe: normalmente os presos que ali passavam gritando, espraguejando, murmurando, e a história própria diz que Jesus foi em silêncio. E aí você vai para Isaías, ele diz assim, que ele foi levado como cordeiro mudo para o matadouro, não abriu a sua boca. O maior grito de liberdade da humanidade foi dado em silêncio na cruz. Muitas vezes o silêncio é a maior arma, é o maior discurso.
E aí Jesus vai, leva aquela cruz, e ele é levantado sobre a cruz que ele carrega, é pregado os cravos e ele é levantado. E quando é levantado sobre a cruz, ele é levantado exatamente às 9 horas da manhã, quando começava o sacrifício do Cordeiro Pascual no templo em frente. Começavam a matar os cordeiros, às 9 horas da manhã, começou o sacrifício, Jesus é levantado sobre a cruz, e encerrava a hora nona, às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, quando encerrava o sacrifício, Jesus disse assim, ei, preste atenção, Jesus disse, está consumado. Quando Jesus disse está consumado, aconteceu o maior evento de toda a história. O véu do templo, que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, se rasgou de alto a baixo e a arca ficou exposta. Estava ali publicado que Jesus abriu o acesso direto ao Pai e escute, a comunhão que o homem tinha no jardim do Éden, através de Jesus voltou. Quem entrega a vida para Jesus, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, agora tem acesso à intimidade com Deus através do sangue de Jesus. Só que Jesus instituiu um rito, Jesus instituiu um evento para celebrar o dia da nossa redenção. Qual o evento? A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o culto, é o dia da maior festa. Você devia estar pulando, gritando de alegria, porque hoje nós vamos celebrar. A Bíblia diz, é um memorial, em memória de mim. Hoje nós vamos celebrar, o que nós vamos celebrar? Nós vamos celebrar aquele que nos redimiu e nos comprou dos nossos pecados, Jesus! Aí ele fica até a hora nona, depois um senador, que era um discípulo secreto de Jesus, chamado José de Arimateia, tira o corpo de Jesus e leva para o seu sepulcro. E eu ouvi uma música que diz assim, era um sepulcro emprestado, né? E ele diz, por que emprestado? Porque seria dele se ele ia ficar só por 3 dias, porque ao terceiro dia, a Bíblia diz que algumas mulheres foram até o sepulcro, para visitar, para levar flores, levar alguma coisa no sepulcro de Jesus, e quando elas chegaram lá, elas foram surpreendidas, um anjo estava sobre uma pedra, a pedra que estava sobre o túmulo havia sido removida, e era uma pedra muito pesada, uma escolta de soldados romanos que guardavam o corpo de Jesus, estavam aí espantados, um anjo estava sentado sobre a pedra, e o anjo olhou para as mulheres e disse a frase que está escrita até hoje lá no túmulo, o anjo disse, ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou, o véu do templo se abriu. Ei, deixa eu falar para você, o único que dá acesso à intimidade com Deus, que nos enche de paz, é Jesus. E hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Quando nós pegar esse pão, esse cálice, não é algo somente para você cumprir como um ritual. Você precisa ter um entendimento que ao pegar este pão simboliza o corpo de Jesus que foi açoitado por mim e por você. Quando você pegar este cálice simboliza o sangue da nova aliança. E ao tocar na tua boca, ao ingerir, eles são simbólicos. Nós não cremos na transubstanciação, não. Ele não vira corpo, ele não vira carne de Cristo, ele não vira o sangue, mas é um ato simbólico que tem um forte impacto espiritual. Quando você participar dessa ceia, o teu corpo está sendo tocado por algo muito forte, e você está uma vez mais publicando que você e eu, nós dependemos do sangue de Jesus para sermos perdoados todos os dias. Nós dependemos do sacrifício de Cristo para ter acesso à intimidade com Deus. E tem mais um detalhe, lá em Isaías ele diz assim, hoje nós vamos orar aqui novamente por cura. Lá em Isaías diz que na cruz ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu quero falar para você, ao você tomar esta ceia, até o teu corpo físico pode ser curado aqui nessa noite. É um ato muito forte. E houve um tempo, existem 2 extremos, houve um tempo, e ainda existem algumas igrejas que selecionam quem pode participar da ceia. Quem pode participar da ceia? X ou Y. Deixa eu falar uma coisa para você, sabe quem pode participar da ceia do Senhor? É quem reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então você aplauda o Senhor e você pode participar da ceia do Senhor.
Agora não é um ato banal. Você precisa ter entendimento de tudo isso. A ceia não é algo banal. E alguém pode dizer assim: pastor, eu pequei durante esse mês, agora eu vou participar da ceia ou não? Alguém falou para mim um dia e disse: pastor, olha o fulano cometeu o pecado e participou da ceia. O senhor tinha que não permitir isso, porque a religião fez isso há muito tempo. Eu falei: sério, o pecado dele foi grave? Foi. Então dá a bandeja inteira para ele. Ele precisa de muito sangue de Jesus para perdoar ele. Não tire a única coisa que pode lavar a vida dele e perdoar. E a ceia do Senhor hoje é uma celebração da igreja, que celebra como um memorial de gratidão, porque Jesus abriu o acesso de volta ao Pai. E tem uma coisa, um outro detalhe que a música que foi cantada aqui aponta para isso, e eu gostaria de lembrá-los. A ceia, haverá um dia uma grande... Ele participou da última ceia com os discípulos, depois ele ressuscita e posteriormente ele é levado ao céu. Deixa eu falar uma coisa: quem tem desejo, teria desejo e o sonho de participar de uma ceia com Jesus presente fisicamente? Quem tem? Você já pensou? Jesus, primeiro que ele está aqui. Mas eu gostaria de falar que a gente está se preparando, e a Bíblia fala de um evento chamado arrebatamento da igreja. Esse evento chamado arrebatamento da igreja, chegará o dia em que Jesus voltará a arrebatar a sua igreja. E a Bíblia diz que ele virá nas nuvens do céu, ele virá até as nuvens, e o Espírito Santo vai levar a igreja até as nuvens, assim como o pai leva uma noiva para se casar com o noivo. E Jesus vai receber a igreja e vai entrar no céu, e nós teremos uma ceia que vai durar 7 anos, chamado Bodas do Cordeiro, e quem vai servir vai ser Jesus. O problema é que a maioria das vezes a religião apregou o arrebatamento da igreja como algo que dá medo. Eu não tenho medo do arrebatamento da igreja. Eu aguardo o dia da grande festa. O arrebatamento da igreja será o grande triunfo e a grande festa. E sabe qual é o meu sonho como pastor nesta noite? Estou encerrando essa ministração. É que você que está aqui, você que me acompanha pela internet, e não somente você, mas os teus amigos, teus filhos, teus parentes, não perca essa festa por nada. Eu quero te ver na festa. Quem quer estar nas festas das bodas do Cordeiro? Para não perder, a gente precisa continuar seguindo a Jesus. A gente precisa continuar seguindo a Jesus. A gente precisa continuar declarando: Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Nada pode mudar isso em nós. Nós precisamos continuar reconhecendo os nossos pecados, nos arrependendo e sendo santificado por Jesus. Quem vai subir no arrebatamento não é o cristão que tem mais tempo de cristão, não é o pastor que mais prega, não é aquele que tem mais entendimento, que tem mais sabedoria, mas é aquele que reconhece Jesus como Senhor e perseverar até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós participaremos de uma grande ceia. Toda vez que a gente celebra a ceia, está apontando para as bodas do Cordeiro. Hoje a gente celebra aqui na terra. Chegará um dia que de todos os povos, tribos, línguas e nações celebraremos uma grande ceia no céu. Conquiste na terra sem perder a visão do céu. Você vive vitórias aqui na terra, e é muito bom viver os milagres e a provisão de Deus aqui na terra, sim, mas isso é só uma migalha. A grande realização será ali com Deus. A grande realização será nesse dia, e eu quero te convidar para ficar em pé aqui nessa noite. Nós vamos orar ao Senhor. Eu gostaria que você começasse a orar aí na cadeira onde você está, agora onde você ficou em pé. Eu gostaria que você começasse a orar e agradecer a Deus por Jesus ter nos salvado, por Ele ter enviado o seu Filho para nos redimir de todo o pecado. Comece a agradecer pela ceia do Senhor, comece a agradecer pelo perdão dos teus pecados. Se tem algo que você ainda tem que pedir perdão, se arrependa e peça perdão. Começa a buscar a de Deus e colocar diante dEle entendimento sobre todo esse momento que nós estamos vivendo. Comece a agradecer, seja grato. Transmita gratidão ao Senhor, transmita gratidão a Jesus por Ele ter dado a sua vida por nós. Aleluia, por Ele ter perdoado os nossos pecados, por Ele ter aberto o acesso direto a Deus, por Ele ter aberto o acesso direto ao trono do Pai, e hoje nós podemos ter comunhão e ser plenos em Deus. Agradece. Eu quero tirar a liberdade para você fazer a tua oração. Faça, aí onde você estiver.
Não fique como alguém que está só passando por aqui. Agradece pelo sacrifício de Jesus. Eu olho para a cruz. Enquanto essa música acontece, eu quero te dar um tempo para você agradecer. A ceia do Senhor é o memorial que relembra a nossa redenção. Sua obra vou cantar. Para quem é a ceia do Senhor? Para quem reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A ceia é maior que uma religião, é maior que uma igreja, que uma placa. A ceia é a celebração da graça. Quero que você levante sua mão direita assim comigo e diga assim: Jesus, hoje eu estou aqui para celebrar a ceia, que é um memorial que me leva a ser grato pela minha redenção. Diga obrigado, Jesus, por ter morrido por mim. Obrigado, Jesus, pelo perdão dos meus pecados. Eu reconheço mais uma vez que Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Diga Jesus, diga bem forte: Jesus, eu te amo. Eu te amo. Nós vamos orar agora, consagrando ao Senhor o cálice e o pão. Temos dois casais de líderes da igreja aqui. Estão aqui na frente o Fábio André e o João Eugiane, presbíteros da igreja. E eu quero que você estenda suas mãos. Nós vamos consagrar este pão e este cálice. A partir deste momento, este pão e esse cálice são um símbolo do sangue de Jesus. Eu queria que você não fizesse algo passageiro, mas vivesse esse momento com intensidade. Deus, em nome de Jesus, juntamente com a Tua igreja, nós estamos consagrando este pão como símbolo do corpo de Cristo, que foi rasgado por nós ali na cruz. Era o nosso corpo que era para ser rasgado, porque Ele não tinha pecado, mas se ofereceu pelos meus pecados. E nós consagramos este pão como símbolo do Teu corpo, Jesus. Consagramos este cálice como símbolo do Teu sangue, Jesus. O sangue da nova aliança, o sangue que nos redime de todo o pecado. Nós sabemos que a Tua palavra diz que não foi com ouro, com prata ou com qualquer outra coisa corruptível que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi pelo sangue imaculado de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir deste momento, este cálice é o símbolo do Teu sangue, Jesus. Cada pessoa que vai participar, ao participar tendo esse entendimento, ó Deus, que seja tocado pela graça mais uma vez, que seja tocado pelo perdão mais uma vez, que seja curado na alma, no espírito e no corpo, que seja fortalecido no Senhor. Também eu sei, Deus, que é um ato de comunhão da igreja como corpo de Cristo na terra. Pessoas que estão aqui presentes, pessoas que acompanham pela internet e celebrarão com a família em casa. Senhor, obrigado por essa festa tão linda. Nós te agradecemos e consagramos a Ti, em nome de Jesus. Vai ser distribuído, você vai segurar na sua mão, para participarmos juntos do cálice, do pão e do cálice. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, por ter dado a sua vida por nós. Obrigado por esse dia memorável, por esse primeiro domingo do mês de julho, nós podermos celebrar a Tua morte e redenção e a Tua ressurreição. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
Glória a Deus. Levante o pão assim comigo. E repita assim, diga: obrigado, Jesus, pelo teu corpo que foi rasgado por nós. Obrigado, Jesus, por ter se oferecido em sacrifício em favor da minha vida, para perdão dos meus pecados. Muito obrigado. Participamos juntos do pão. Agora levante o cálice. Diga-se: obrigado, Jesus, pelo teu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado ali na cruz, para me perdoar e para me purificar. Muito obrigado. Agora preste atenção. Com alguém que você mora junto, você convive, troca o cálice com um símbolo de comunhão, só com alguém que você mora junto, para não ter contato. Já tomou? Isso é um símbolo de comunhão. E participamos juntos do cálice. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite sublime. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por este culto de ceia. Nós te agradecemos. Aplauda o Senhor nessa noite. Nós vamos aproveitar e neste momento nós vamos levantar um clamor em favor da saúde de pessoas, certo? E nós queremos orar pelo José. Vem aqui, ó, a família de José. Vem aqui. Vem aqui em cima. Vem aqui, corre aqui. Vamos orar. Pode vir. Nós vamos orar pelo José. Pode segurar o envelope aí. Segura esse envelope. Segura. Nós vamos orar pelos enfermos antes. Amém? Essa família maravilhosa. Nós estamos orando e nós vamos orar pelo José, né? É a Fernanda, Beatriz, Renata, Daiane e a Josi, que é a amiga que fez essa conexão. Nós vamos orar, em primeiro lugar, pelo José e depois por todos os enfermos que estão nos hospitais. Eu quero que levante a mão em direção ao Costa, onde está o José, é naquela direção, ali vira em direção. E nós vamos declarar o milagre de Deus. E nós cremos nesse milagre. Nós cremos ainda que o José virá aqui agradecer, virá com saúde, com vida. Nós cremos, nós profetizamos. Deus, nessa noite tão linda e sublime, está aqui essa família representando o José, Pai. E a igreja de mãos levantadas em direção àquela UTI, orando por ele, declarando vida, declarando saúde, rejeitando a fúria da enfermidade e declarando cura, Pai, para a glória de Deus. Nós rejeitamos a enfermidade, em nome de Jesus nós damos uma ordem para que os órgãos voltem a funcionar. Nós declaramos: Senhor, envia um anjo, te pedimos, envia um anjo ali para tocar o corpo do José, e nós levantamos um clamor como família cristã agora, em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos o milagre, Pai. Nós nos unimos com essa família e clamamos e declaramos que o José será curado para a glória de Deus. A única vontade que nós respeitamos é a tua, Deus. Nós rejeitamos a vontade da enfermidade, nós rejeitamos toda a força do mal e declaramos saúde para o José. Incluímos a oração na oração, Pai, todos os demais que estão enfermos, que estão nos hospitais em Foz do Iguaçu, que estão nas UTIs, que estão nos isolamentos, Pai, nós clamamos por saúde, e eu sei, Deus, que o Brasil e o mundo já está saindo dessa guerra, vitorioso em nome de Jesus. Nós cremos, Deus, em nome de Jesus, profetizamos saúde para a glória de Deus, e você diz amém, e amém, dá um aplauso ao Senhor bem forte. Deus abençoe a família. Obrigado por estarem aqui. Aleluia. Sente por um momento. Agora sim, pode dar sequência. Neste momento nós vamos celebrar. É um ato de gratidão. É um ato de obediência. Dízimo e oferta é um ato de amor e obediência. E nós vamos celebrar agora o Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Amém? Aleluia. Você vai pegar esse envelope.
Você que está em casa poderá fazer o Pix aí para a conta da igreja. Essa contribuição vai para manter essa casa, vai para manter a pregação do Evangelho. Você vai entregar o seu dízimo do mês, e é tão bom quando você consegue fazer isso. Logo no início do mês que passou, você pode entregar o seu dízimo agora, ou você vai entregar a sua oferta como um ato de gratidão, como um ato de amor e obediência ao Senhor. Faça isso com alegria, faça isso com amor, e eu tenho certeza que o Senhor se agrada daqueles que investem também financeiramente no seu reino e na sua obra. Priorize, a Bíblia diz, o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Você que está contribuindo, você que vai ofertar, vai dizimar dentro da tua possibilidade. Eu quero profetizar a prosperidade de Deus também sobre as suas finanças. Levante seu envelope. Deus, nós consagramos agora ao Senhor os nossos dízimos, que é o 10% daquilo que nós ganhamos, as nossas ofertas, que é um valor que nós colocamos agora para oferecer diante do teu altar. Pessoas farão através da internet, pessoas virão agora diante do altar entregar a sua contribuição, Pai. Aceite como ato de obediência e de amor. Dessa forma a tua obra continua progredindo, a palavra continua sendo pregada, Pai. Obrigado porque apesar de tudo isso, essa crise que está acontecendo, não faltou pão na nossa mesa. O Senhor tem cuidado de nós te agradecemos, Senhor, e eu aproveito para orar para que o Senhor visite a vida financeira de cada um, os empresários, visita as empresas de Foz do Iguaçu, visita as empresas e dá prosperidade, Pai. Nós cremos num Deus da abundância. Visita a vida financeira de cada contribuinte e que possa ter em abundância para continuar sendo fiel, em nome de Jesus, amém e amém. Você traz diante do altar do Senhor a sua contribuição, amém. Aleluia. Quem está melhor agora do que quando chegou aqui? Amém. Vou falar para vocês, pessoal, é a hora, eu tenho falado isso já fazem 3 cultos, é a hora de a gente voltar para a casa de Deus adorar ao Senhor. Amém. Eu tenho falado essa mensagem, tenho sempre dito, é um risco, pessoal, ir ao mercado, é um risco contrair o vírus lá, sim ou não? É um risco ir à farmácia, sim, mas a gente tem risco aqui, a gente tem álcool gel, tem máscara, procura seguir as regras, mas tem risco, só que nós precisamos enfrentar esse risco e voltar a adorar ao Senhor. 80% era a última estatística que eu tinha, dos evangélicos, dos cristãos, melhor dizendo, não voltaram a congregar. Muita gente fraca, desanimada, dando espaço a outras coisas, usando isso também muitas vezes como desculpa, independe do que for, às vezes é cuidado, às vezes é desculpa, às vezes é excesso, às vezes é medo, a gente às vezes fica com medo, mas eu quero te convidar, volte para casa, vamos congregar, vamos adorar o Senhor. Outra coisa, graças a Deus, Foz do Iguaçu já está vacinando 40 anos, né? 40 anos, pessoal, a gente está vencendo, amém? Nós estamos vencendo essa guerra, graças a Deus, nós estamos vencendo. Não imuniza 100%, não, tem alguns riscos, mas diminui o risco, e já começa a ficar melhor, certo? Então, na terça-feira nós temos nossa aula de teologia. Na última terça-feira o pessoal fez online, encarangou tudo, né? Ficou com frio, certo? Ficou com preguiça, na verdade, porque foi trabalhar, para vir para a teologia, estava com preguiça, mas tudo bem, fizeram online, curso de teologia presencial aqui na terça-feira, às 19h30, na quarta-feira tem célula lá? Aí, agora tiveram que dizer assim, voltou a célula Alex da Jose, quarta-feira, quinta-feira, fica em pé, Alex e Jose, vocês querem uma célula na quarta-feira, procure esse ancião casado com essa moça, que eles vão estar eles vão estar te recebendo, é uma família incrível que a gente ama muito, vão estar recebendo vocês lá na quarta-feira, é um momento descontraído, um momento de compartilhar a palavra. Quinta-feira, ali está o Márcio e a Carla, fica em pé, Carla. Olha, o Márcio está lá atrás, um casal lindo, maravilhoso, é uma célula incrível, certo? Quinta-feira nós estamos reunidos lá na célula. Segunda-feira, nós temos lá o John e a Vivi, fica em pé, Vivi, também aí, o John e a Vivi, aquela família maravilhosa, o Zay, até o Zay está aplaudindo, tem célula de jovens lá, é uma bênção de Deus. Na quarta-feira, Sauara, fica em pé aí, Sauara, onde está a Sauara? A Sauara, na casa do pastor Omar, pastora Liane, célula de jovens também, e é isso? As demais vão recomeçar daqui a pouco, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, no próximo domingo, escute isso, com atenção, nós teremos um culto muito forte da família aqui,
Nós teremos uma pessoa contando um testemunho muito forte sobre a família. Estaremos fazendo uma oração especial por você e a sua família. Um dos alvos do diabo é destruir a família, é desunir a família. E domingo que vem, é um culto especial da família. Então eu quero que você convide, mesmo que você tenha alguém da tua família que não frequenta a igreja, convide para vir no próximo domingo, para a gente juntos orar pela família, ouvir o testemunho, uma palavra de Deus. Vai ser o culto da família no próximo domingo. Inicia às 18 horas. Nós temos um tempo de oração, onde damos liberdade para as pessoas orar, interceder, mas o culto inicia às 18 horas. Venha para o culto e Deus vai continuar te abençoando. Última pergunta que vou fazer para vocês: quem está pela primeira vez aqui, levante sua mão bem alto. Vamos dar um aplauso dizendo que são bem-vindos. Todos bem-vindos, que Deus abençoe. Vamos ficar em pé e encerrar o nosso culto aqui, agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui, estarmos com vida e com saúde. Não deixe o medo te prender, continue enfrentando o medo através da fé. Então estenda suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem...